Boa tarde, pessoal. Vou fazer mais um vídeo, né? E como a gente encerrou as atividades, a gente enfatizou ali. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma demanda, manda pra gente que a gente dá continuidade no assunto. Foi o que aconteceu. A Thalita teve uma dúvida, né? Teve a demanda sobre o tema de movimentos migratórios, me passou e eu tô aqui fazendo um vídeo, tá? Sem problema algum, tá? Para mim é um prazer dar continuidade, tá? Até porque o Enem tá aí. E agora que surgem aquelas dúvidas, nossa, esse tema não foi trabalhado e tal. E aí, esse tema em particular é interessante porque ele dialoga com aquele primeiro tema que a gente teve, que foi Geografia da População, né? Que a gente trabalhou presencialmente e também online, né? Que a gente vai falar dos movimentos populacionais, né? Ou seja, a questão que se tem que fazer, né, para entender o que acontece com a população, né, para entender esse tema, é por que a população muda de lugar, né? Por que as pessoas nascem no lugar e vão para outro? Então, quando a gente se questiona, né, faz esse questionamento, essa simples pergunta, a gente já começa a querer entender, sabe? A gente começa a procurar. Eu acho que é importante essa questão. As pessoas mudam por quê? Para buscar melhores condições de vida, para buscar melhores condições de trabalho, né, profissional, para ganhar melhor salário, para fugir de conflitos. Por quê? Né? São diversos motivos aí, né, que eu destaquei. Primeiro a gente vai, para começar a aula, a gente destrincha aí esses termos. Então, pessoal, quando a gente fala de migração, está falando de modo geral desses movimentos, tá? Então, migração é isso, tá? Por isso que hoje a aula é de movimentos migratórios, né? Desses movimentos populacionais. Quando a gente fala em imigração com I, a gente está falando da chegada de estrangeiros, né? Para um país, né? Então está chegando gente de outro país para o nosso, por exemplo. Está chegando italianos no Brasil. Então a gente está chegando imigrantes com I, né, no Brasil. Por isso que a gente fala dos imigrantes, né, no início do século XX, final do século XIX. Que aí vem do latim imigratus, que significa mudar para. Tá importante esses destaques, porque isso cai até na parte de língua portuguesa. Já vi que é questão desse tipo, tá? E aí gera uma confusão absurda. Quando a gente fala de emigração, tá? É a saída, né, o movimento da partida de uma população em direção a outro lugar, tá? Que do latim vem de emigratus, que significa se afastar. Ou seja, brasileiros indo para o Japão. Isso significa o quê? Um movimento emigratório, né? Os brasileiros estão emigrando com E, tá? Talvez aí para diferenciar, lembra que E é de exílio, tá? Só para fazer um E de exílio, E de, né, tô me afastando, tá? Com E. E aí, obviamente, com I vai ser o contrário, né? Tô chegando. Talvez gravar aí que I, né, de imigração é internalizar, né? Não sei. Então, é o chegar, né? Ou se aproximar. Imigração, se afastar, com E. Tá bom? Bom, aí eu vou colocar um mapa, tá? Vou colocar esse mapa aqui, que é bem interessante. Por quê? Porque ele destaca os movimentos, né, as principais tendências aí de movimentos exteriores, tá? E as flechinhas aí. O porquê que a população está saindo de um lugar e indo para o outro. Vamos observar ali, né, o Brasil, a gente percebe o Brasil aí no mapa, né? Todo mundo percebeu. E aí você tem algumas setinhas, né, que são azuis, aí, indo em direção à América do Norte, né? Principalmente aos Estados Unidos. Tá? Essas setinhas não estão saindo diretamente do Brasil, mas elas estão saindo ali da América Latina como um todo, né? E isso significa o quê? Que tem população do México, do Panamá, do Peru, do Chile, da Bolívia, do Paraguai,
aí não indica, mas do Brasil também, indo para onde? Para os Estados Unidos. Essa população está emigrando em direção aos Estados Unidos, certo? Por quê, Caio? Aí a gente tem diversos motivos, tá? E tem diversos tipos ali de população. Você tem emigrantes, né? Você tem pessoas que vão para os Estados Unidos, e aí a gente pega o caso do Brasil, talvez até na família de vocês, assim como tem na minha, de conhecidos que vão para os Estados Unidos. Então você tem dois tipos de movimento migratório. Um de mão de obra não qualificado e outro de mão de obra qualificada. Ou seja, pessoas que não têm não têm uma formação, né, que estão indo para os Estados Unidos desenvolver trabalhos técnicos sofisticados, tá? Então, pessoas que estão saindo do Brasil em busca de melhores condições de trabalho e que chegam no Brasil para desempenhar trabalhos que não são diretamente ligados a indústrias, por exemplo, de tecnologia, tá? Entenderam? Esse desenvolvimento de novas técnicas. São pessoas que estão indo para os Estados Unidos desempenhar funções como na construção civil, né? Como de empregadas domésticas, né? Ou empregados domésticos, trabalhar em bar, por exemplo, que são, né, trabalhos não qualificados, como se diz, né? Embora a gente saiba muito bem que tem que ter muita qualificação para desempenhar esses trabalhos, mas do ponto de vista intelectual, de criação de técnicas, né, de criação de tecnologias, novas tecnologias, eles são vistos como trabalhos não qualificados, tá? Então são funções. Então, resumindo, a gente tem população que vai para esses países, como os Estados Unidos, desempenhar estas funções, né? E por que, Caio, que eles saem do Brasil? Por que um parente meu, porque um conhecido meu tá indo, eu sei que foi para os Estados Unidos, tá? Estou dando um exemplo meu, mas eu acredito que isso seja visualizar em outras pessoas, né? Isso acontece com frequência. Por que um conhecido meu foi para os Estados Unidos trabalhar como babá, né? Tem até programas que fazem esse intercâmbio de pessoas. Isso é considerado uma mão de obra não qualificada, né? Uma pessoa que saiu aqui do Brasil e foi para os Estados Unidos trabalhar de babá, ou de garçom, também conheço casos. Ora, porque as condições de trabalho aqui no Brasil não são atrativas, né? Pessoas que desempenham função de garçom, né, ou de babá, de doméstica, né, ou de garçonete também, né, não conseguem uma remuneração, uma condição de vida que seja atraente, que seja até condições mínimas de sobrevivência no Brasil. E buscam ir para os Estados Unidos porque ali as condições são um pouco melhores, né? Existe essa retórica, tá? É importante que a gente saiba que existem muitas problemáticas desse movimento, tá? Aí chega nos Estados Unidos, percebe que as condições também são precárias, que a exploração ela é muito voraz, né? Se explora muito o trabalhador nesses cargos, né? E aí a gente também tem que lembrar que muitas vezes as pessoas que estão indo para os Estados Unidos, né, dessa forma, para desempenhar essas atividades, estão indo ilegalmente, né? Isso significa o quê, Caio? Que elas atravessam a fronteira de forma ilegal, ou seja, não entram com o carimbo no passaporte, né? E aí a gente vai lembrar de novelas, de documentários que falam do movimento de população mexicana para os Estados Unidos, né? Isso foi tema até da eleição do Trump, né, em 2016, que é mão de obra não qualificada ali no México indo em direção aos Estados Unidos, tá? E aí a gente tem uma questão. Essa população entrou ilegalmente. Isso abre brecha para quem?
Para quem tem empresa ou tem um restaurante, por exemplo, vai contratar quem? A mão de obra mexicana. Por quê? Ela é ilegal. Ela é mais fácil de ser coagida, né? Ou seja, se você tiver uma forma de exploração daquela mão de obra, esses imigrantes, né? Porque aí eles já estão nos Estados Unidos, então eles são agora imigrantes dentro dos Estados Unidos. Eles não podem recorrer à justiça, por exemplo. São ilegais, eles estão ilegais nos Estados Unidos. Então, eles não têm como barganhar um salário, falar, olha, se você não pagar o que me prometeu, eu vou entrar na justiça. Não tem como, né? E muitas vezes os salários dessas pessoas que estão ali ilegalmente são mais baixos, né? Porque como não há uma lei que os protege, é possível que o empresário que está ali fale, olha, o salário mínimo, embora ali nos Estados Unidos não se tenha, né, um salário mínimo, o salário que se paga aí é $800 por mês, mas para vocês eu vou pagar 400. E aí, né, ou a pessoa que está ali ilegalmente aceita essa condição, ou ela está desempregada. E aí a gente lembra que as condições que a população chega são precárias, né? E no México, muitas vezes, essa pessoa não ganharia nem os $400, ganharia muito menos, né? Então vocês percebam que é uma situação bem complexa, né, para se entender. E aí eu estou tratando do quê? Desse grupo de população que está entrando ilegalmente para desempenhar atividades não qualificadas, não trabalha uma mão de obra não qualificada. Que é o que é mão de obra não qualificada? São serviços, né, atividades mais pesadas, que exigem trabalho braçal, né? E aí a gente vai lembrar, garçom, faxineiro ou faxineira, construção civil, né, como pedreiro, trabalho na indústria, né, de até manufatura, que você trabalha ali com material perigoso, enfim. E aí a gente também tem um outro grupo, né, de população que também sai do seu país e vai para os Estados Unidos. Se a gente olhar no mapa, aí a gente percebe 3 flechinhas vermelhas saindo da Europa e indo para os Estados Unidos e para o Canadá também. Quem são essas pessoas, Caio? Ora, ali a gente percebe, né, no gráfico aqui, na legenda, que é um fluxo de mão de obra qualificada. O que significa isso? São pessoas que estão qualificadas, ou seja, têm graduação, mestrado, doutorado, talvez já trabalhou em empresas aí grandes, né, que já tem uma capacidade técnica, intelectual mais aprimorada, pelo menos, né, no papel, não é? Então elas estão habilitadas a desempenhar funções que exigem condições técnicas e intelectuais mais sofisticadas, né? E aí essas pessoas estão saindo da Europa e indo para os Estados Unidos. Por quê? Por motivo, né, de melhores condições profissionais, melhores condições financeiras, né? Aí nem de vida, mas profissionais e financeiras. Ou seja, uma empresa ali nos Estados Unidos está com muito dinheiro e fala, bom, eu preciso de um engenheiro de produção com experiência, que fale 3, 4 línguas, porque a minha empresa trata com diversos países no mundo. E da onde que vem essa pessoa? Da Europa, né? Por que ela vem? Porque a Europa, né, recentemente está em crise, né? Isso é recente, agora que tem tido um movimento de recuperação. E ali não tem onde você colocar essas pessoas que estão formadas, né, que têm alto grau de técnico, né, tem uma formação técnica e intelectual bem aprimorada, mas não tem ocupação no mercado de trabalho. E aí essas pessoas, né, se veem atraídas por empresas estrangeiras, nos Estados Unidos ou no Canadá, por exemplo. E aí que elas fazem? Bom, eu vou sair aqui da Inglaterra, vou sair aqui da Espanha, da França e vou me aventurar ali nos Estados Unidos. E aí não é um movimento ilegal, né? Não são imigrantes ilegais.
eles entram, né? Aí essas pessoas conseguem o visto de trabalho, né? Muitas vezes, né? Estou generalizando aqui, e adentram os Estados Unidos. Então perceberam que existe uma diferença, tá? Então guardem essa diferença aqui para a gente entender mais algumas coisas. E aí no mapa a gente dá para passear bastante aí pelo que acontece no mundo. A gente percebe que a Arábia Saudita recebe muito imigrante, né? Vindo da África, do sul da Ásia. A gente percebe que o Japão recebe imigrante. A gente percebe que tem uma troca de mão de obra qualificada saindo do Japão indo para os Estados Unidos, e uma mão de obra não qualificada indo para o Japão, né? Vindo da Coreia do Sul, da Coreia do Norte, da China, né? Então a gente percebe que o mundo tem sempre esses fluxos, tá? Mas é importante a gente entender uma coisa, pessoal. Vamos lá. Bom, não falei também de um outro movimento importante, né, que a gente viu recentemente, pode ser até tema de redação. Pessoas saem dos seus países por conta de guerras, conflitos, e isso a gente viu na Síria. Ou seja, seu país está em guerra, uma guerra civil, interminável. Você perdeu parentes na guerra, não tem onde comprar alimento, não tem trabalho. Você tem medo todo dia. Você vai fazer o quê? Eu vou embora. Vou pegar minhas coisas, vou pegar minha família e vou tentar ir embora. É o que aconteceu com os sírios, né, indo em direção à Europa. Bom, só que aí a gente tem uma outra característica importante, tá? Países como os Estados Unidos, Europa, né, países ditos desenvolvidos, tem o quê? E aí a gente vai lembrar da nossa primeira aula. O envelhecimento da população. Ou seja, as pessoas nesses países tendem a morrer muito velhas, né? E esses países tendem a ter um baixo índice de natalidade. Nasce pouca gente. E o que acontece? Você não tem mão de obra disponível nesses países. Você tem pouca mão de obra. E aí isso gera o quê? Bom, se falta mão de obra, a gente precisa de população de outros países, não é? E aí a gente tem um fenômeno, né, que é a xenofobia. Por exemplo, vou dar um exemplo mais prático. Em Portugal, a gente viu que tem acontecido até com brasileiros, né? Bastante com brasileiros. A gente tem um fluxo migratório de brasileiros em direção a Portugal bem grande, né? Então, são brasileiros que vão para Portugal, muitas vezes trabalhar de garçom, né? Nesses trabalhos de mão de obra não qualificada, né? A gente tem um fluxo também de mão de obra qualificada, mas a gente tem uma boa parcela aí que é mão de obra não qualificada, né, indo para Portugal. Tenho até amigos que fizeram esse movimento aí, tá? Chegando em Portugal, você tem o que eu falei, a xenofobia, que é o quê? O medo do estrangeiro, né? O ódio do estrangeiro, tá? A xenofobia está ali dentro do mesmo barco do racismo. Eu não separaria os dois, tá? Só que a xenofobia está relacionada à nacionalidade, tá? A origem da pessoa. E aí a gente, se vocês quiserem, podem até voltar à aula que eu falei sobre racismo, né? Não me lembro o número da aula, mas vocês encontram no YouTube, tá? Isso por quê? Porque, por exemplo, em Portugal, os portugueses se sentem acuados, né? Ou dizem que se sentem acuados pela mão de obra estrangeira que chega de outro país. No caso do Brasil, com a mesma língua, né, mas com um sotaque diferente, com uma cultura diferente, com costumes diferentes, né, com condições de vida diferentes, que chegando em Portugal tem um certo choque cultural. Isso é uma coisa, certo? Daí, essa diferença é apropriada, né, por certos grupos políticos, e se tem a xenofobia, ou seja, acusa-se os estrangeiros das mazelas do país, né? Acusa-se os estrangeiros da violência no país, dos índices de pobreza, da parte ruim do que se acontece de ruim no país, se acusa o estrangeiro, certo?
Isso é uma parte da xenofobia. Eu não quero me adentrar muito no tema, porque senão vou ficar aqui mais de 1 hora falando e a aula já está longa, tá? Mas então tenham em mente isso, tá? Que os movimentos migratórios vêm associados à xenofobia. E muitas vezes a xenofobia nem distingue também mão de obra não qualificada de mão de obra qualificada, tá? É um ódio do estrangeiro que coloca todo mundo ali no mesmo barco. Claro, né, quem padece mais disso é a mão de obra não qualificada, tá? Quem sofre mais com a xenofobia é a mão de obra não qualificada, certo? Bom, e aí, pessoal, a gente vai também fazer aí um adendo do movimento imigratório, né, que teve no Brasil, a chegada de imigrantes ao Brasil. Estou só fazendo uma conexão aqui porque isso é importante, talvez vocês já tenham visto em história, tá? Então a gente percebe, é um gráfico simples, tá? A quantidade de pessoas que vieram, e aí a gente percebe as barrinhas coloridas, né? Segundo os períodos, né? E a gente percebe um grande fluxo de italianos para o Brasil, um grande fluxo de portugueses para o Brasil, certo? E a gente consegue perceber o período, né? Bom, pessoal, isso aconteceu por quê? Estou falando aqui agora dessas taxas no início do século XX, final do século XVIII, tá? E aí muitas vezes é um questionamento que é anacrônico, tá fora do seu tempo. Ah, Caio, mas como que alemão, espanhol, italiano vai sair lá da Europa para vir para o Brasil? E aí a gente, né, não entende. Essa é uma leitura, já escutei muito, tá? Ela é bem superficial. A Europa, nesse período aí que eu disse, né, 1800, 1900, começo de 1900, ela era agrária. Não se tinha indústrias, tinha muito poucas indústrias. As condições de vida na Europa eram precárias, né? A Europa passava constantemente por guerras, né? E a gente vai lembrar da Primeira Guerra. E aí a gente só pega a Primeira Guerra, né? 1914 a 1918. Peguem aí o gráfico mais laranjinha e vejam que tem um fluxo grande de pessoas indo para o Brasil, né? Então você tem uma série de condições históricas que permitiu que essas populações europeias viessem para o Brasil, né? Inclusive a gente tem até o tema da eugenização da população brasileira, que eram políticas públicas, né? Para o embranquecimento da população brasileira, tá? Existiu isso, tá? Foi uma tendência governamental. Isso é documental, tem documentado, tá? Porque tende-se a falar, não, isso aí é bobagem, não teve nada, tende-se a esconder essa vergonha da política brasileira, mas isso ocorreu, tá? Ocorre, até no governo Vargas tem uma tendência a isso, tem escrito sobre isso, tá? Então, estou só pincelando temas, tá? Sobre esse tema de populacional aí, porque é interessante, só que são temas que cabem muita discussão e eu estou tentando resumir, tá bom? Então, por favor, não me acuse de superficialidade, eu estou tentando ser breve assim para não cansar vocês, certo? E aí, pessoal, eu vou tentar encerrar aqui com uma reflexão. A gente percebe que esse movimento populacional, ele não é de agora, ele sempre aconteceu. As pessoas buscam melhores condições de trabalho hoje, mas buscavam melhores condições de sobrevivência até, né, no passado. Então, por conta de uma seca, milhões de pessoas morriam às vezes, né, por falta de alimento. Então a população se mudava de um local para outro para produzir alimentos, né, para poder plantar, né, para ter essas condições aí de plantar e colher, tá? Hoje mudou um pouco, né, essa dinâmica. As pessoas se mudam de um país para outro para melhores condições de vida, né?
que melhores condições de vida é o que? Fugir de qualquer mazela da sociedade, pobreza, guerra, né, conflito, desvalorização do mundo do trabalho. Mas o que a gente percebe? A reflexão que eu quero chegar é essa. Há uma concentração de mão de obra qualificada, né, nos países ditos de primeiro mundo, nos países desenvolvidos, né, nos países europeus. Isso leva ao quê? A uma submissão constante, perpétua dos países mais pobres, o Brasil, por exemplo. Por quê? Porque sempre os países mais ricos vão ter condições, né, de produzir novas técnicas, novas tecnologias. Eles vão estar sempre à frente. Por quê? Um intelectual brasileiro, um cara proeminente, uma mulher proeminente na ciência brasileira, ela vai se ver tentada a emigrar, né? A ir para um outro país que tem condição de pagar melhores salários, não é? E isso leva ao quê? Bom, a tecnologia que seria produzida no Brasil agora vai ser produzida nos Estados Unidos, na Europa, né? Porque essa intelectual saiu daqui do Brasil e foi para outro país, porque ali tem melhores condições, né, salariais, de pesquisa, de laboratórios, de vida, né? Tem melhores perspectivas. Entenderam? A reflexão que eu queria chegar é mais ou menos essa, que nesse sistema globalizado há distorções como estas. Você tem uma submissão constante dos países menos desenvolvidos. Tá bom? Fui breve, teve temas aqui que eu só pincelei, como a xenofobia, por exemplo. Eu acho que vão surgir dúvidas. Me questionem, tá? Me questionem que eu discorro melhor, senão a aula vai ficar muito grande. Tá bom? Um abraço, pessoal.